Olá, gente, tudo bem? Good morning. E aí, como é que vocês estão? Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre pronomes reflexivos, tá? Bem facinho. Nós já vimos esses pronomes no primeiro ano. Eu acho que já dei uma revisada também no segundo. E já estamos aqui para relembrar, certo? Então, esse conteúdo está na unidade 6 do livro de vocês, na página 227, certo? Você vai encontrar esse conteúdo, vai encontrar também a tabela dos pronomes reflexivos, que quem não tiver livro é importante escrever no caderno. E vamos lá. Então, o que são os pronomes reflexivos? Para que eles servem, tá? No livro de vocês aí, ó, que é essa página aqui, ó, unidade 6, tá? O que é que diz aí, ó? Na língua inglesa, assim como na língua portuguesa, quando um objeto, seja ele direto ou indireto, apresentam a mesma pessoa ou coisa, será expresso por meio do pronome reflexivo. Entretanto, os pronomes reflexivos apresentam outros usos na língua inglesa, ao contrário do que na língua portuguesa, que é o seu uso idiomático, tá? O que é uso idiomático? O que é idiomático na língua inglesa? Quando vocês verem essa palavra idiomático, quer dizer que isso é uma figura de linguagem onde um termo ou a frase inteira ela assume um significado diferente do que se a gente pegasse palavra por palavra teria. Exemplo, eu peguei aqui um exemplo para vocês bem interessante, como a palavra cross my heart. Cross my heart. Já ouviram essa expressão? Então, se vocês fossem traduzir palavra por palavra, não teria sentido, porque cross quer dizer cruz, my heart quer dizer meu coração, então seria cruz meu coração. Não tem sentido, né? Mas quando a gente fala, esse é um uso idiomático do inglês. Por quê? Porque não faz sentido se for usar palavra por palavra, tá? O que quer dizer cross my heart? Quer dizer juro por Deus, tá? Quando vocês forem, essa é uma expressão para falar juro por Deus, certo? Isso é idiomático, ok? Então, vamos lá, aqui no livro de vocês já tem a tabela dos pronomes reflexivos. Qual é a palavra bem legal assim para eu dar exemplo como pronome reflexivo? No restaurante, quando a gente vê restaurante, self-service. O que é self? Self é você mesmo se servir. Então, para o inglês, existe uma palavra para cada pronome no pronome reflexivo para dizer eu mesmo. Então, eu mesmo, ele mesmo, ela mesma, nós mesmos, tá? E essa tabela você encontra na página 127. Então, dos pronomes pessoais, um lado é o pronome pessoal, outro lado é o pronome reflexivo. I. Qual é o pronome reflexivo de I? Myself, tá? Eu mesmo. You, yourself. Você mesmo. He, himself. Ele mesmo. She, herself. Ela mesma. It, itself. Ele ou ele para animais, coisas e objetos, né? Como vocês sabem. Aí, quando vamos para no caso, a parte plural,
dos pronomes, aí você vê que não vai ser mais o final não vai ser mais self e vai ser selves, tá? Então we, que é nós, vai ser ourselves. Ourselves, nós mesmos. You, vocês. Yourselves, vocês mesmos. Eles ou elas, they, themselves. Eles ou elas mesmos, tá? Então, esses pronomes são usados em que momentos? Como pronomes reflexivos propriamente ditos, nesse caso funcionam como objeto da oração e nunca podem ser omitidos. Exemplo: I cut myself last night. Então, eu me cortei ontem à noite, tá? Isso é usado como próprio pronome reflexivo, tá? Segunda opção, como pronomes enfáticos. Nesse caso, simplesmente reforçam ou enfatizam a palavra ao qual se referem, podendo ser omitidos sem que altere o sentido da frase. Então, I, myself, did it. Eu mesma fiz, eu mesma o fiz. Outro exemplo que tem aqui, ó. You, yourself, will cook the meals. Você mesmo cozinhará, tá? Isso é como pronome enfático. Pode ser também combinado com a preposição by, como o significado de alone, no caso sozinho, sozinha, sem ajuda de ninguém. I did it by myself. Eu mesma fiz isso sozinha, tá? I cleaned the whole house by myself. Que eu mesma limpei a casa sozinha, tá? Ou a palavra by, quando é usado com by e o pronome reflexivo, ele tem o sentido de dizer alone, que é sozinho ou sem ajuda de ninguém, tá? Eu quero que vocês abram agora comigo um exercíciozinho que nós vamos fazer juntos, tá? Que começa primeiro na página 233. Na página 233 tem uma pequena figura aí do exercício mais Enem pra gente fazer juntos, tá? Que é esse exercício aqui, ó, no finalzinho do livro de vocês. Ok? Então, o que é que diz essa figura aí? Attention, family drive. Interessante, não é isso, né? E no embaixo tem dizendo assim: Stop prejudice, stop discriminations. The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. O que é que diz aí? Atenção, mulher no volante. Pare o preconceito, pare a discriminação. Ações antidiscriminatórias em força na Croácia. Em ação, tá? Tomam atitude, certo? Então, o que é que essa frase quis dizer? A campanha desse post, direcionada aos croatas, tem como propósito, vamos ver as alternativas. A. Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Letra B. Conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Letra C. Reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados. Letra D. Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres no volante. E letra E. Evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres.
E aí? O que é que vocês acham? Qual é a alternativa mais apropriada? Vamos ver direitinho esse post. Atenção, mulher no volante. Se vocês verem de primeira, assim, você vai dizer o quê? Que é uma frase discriminatória sobre mulher, que dizendo, em outras palavras, que mulheres dirigem mal, não é isso? Mas embaixo tem a mensagem principal, quer dizer o quê? Pare o preconceito, pare a discriminação. As ações antidiscriminatórias estão em força na Croácia. Ou seja, preste atenção, né? Que quem age com esse preconceito não vai ficar impune. Então, qual dessas alternativas aí vocês acham que tem mais seria a melhor opção? A gente de cara já poderia descartar 3 aí, que é evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres, letra E. Não, então já corta. Letra D, fazer uma crítica à falta de habilidades das mulheres no volante. Não, que essa é justamente a temática anti-preconceito, tá? Letra C, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados. Nada a ver. Letra B, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Pode ser uma alternativa, né? E letra A, por último, alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, tá? Então, ao meu ver, Cíntia, a alternativa mais correta seria a letra B, que é conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Só que o gabarito do próprio livro diz que a resposta é a letra A, que diz que é alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, né? Se o livro manda, a gente faz. Vamos lá, ó. Na página 234, vamos sintetizar a unidade, tá? Que é essa página aqui, e nós vamos responder isso aqui, tá? O que é que diz aí, ó? Sobre os pronomes reflexivos, tá? E fala qual deles são: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves, certo? Então, complete a tabela. I, myself. You, então, qual é o pronome reflexivo de you? Yourself. Him. Him é pronome reflexivo de que pronome pessoal? He. She qual pronome reflexivo de she? Herself. Itself é o pronome reflexivo de que palavra? De it. We, qual é o seu pronome reflexivo? Ourselves. Yourselves é o pronome reflexivo de que pronome pessoal? You. E por último, they, qual é o pronome reflexivo de they? Themselves. Num exercício, numa prova futura, o que é que vocês precisam saber? Numa frase, no final da frase eu vou dar o pronome pessoal. Quem são os pronomes pessoais? Pronomes pessoais: I, you, we, she, he, it, they. Esses são os pronomes pessoais. Então, eu vou botar o pronome pessoal no final da frase e vocês vão ter que completar a frase com o pronome reflexivo adequado. Exemplo, se eu colocasse na frase o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma frase aqui para vocês terem ideia. Ó, se eu pegasse essa frase assim, ó. Bob and Tom never talk to
Aí eu ia colocar entre parênteses they. Então, com que palavra vocês iam completar a frase? Qual é o pronome reflexivo de they? Themselves, tá? Era isso que eu ia querer na frase. Eu vou colocar o pronome pessoal e você vai me dizer quem é o pronome reflexivo daquele pronome, certo? É basicamente isso. Voltando para a página 234, tem aí. O uso dos pronomes reflexivos, para que servem? São 3 coisas. Para indicar ações reflexivas. Letra B. Para reforçar ou enfatizar a palavra a que se referem. E por último, letra D. Uso idiomático, certo? Que eu já expliquei para vocês o que era. São essas 3 coisas, digamos assim, que servem o pronome reflexivo. Certo, gente? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem dar help, tá? Bye bye, see you later.